Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos aqui um texto, na verdade uma parábola de Jesus, né? E parábola nada mais, nada menos é do que uma historieta, uma pequena história, né? Contada a partir de fatos da realidade, né? Não se inventava as histórias, a partir de um evento, né, conhecido de todos. Ele estava ensinando, contava aquela parábola que era uma história a partir de um evento conhecido. Logo, Jesus está contando uma história, a parábola do semeador, e ele naturalmente usa uma figura que é conhecida, né, e que fazia parte da cultura e da história do povo de Israel, visto que, né, a nação era uma nação que vivia da agricultura. Então, semear era uma tarefa comum a todos eles. Ver um semeador ou ver alguém que saiu para semear era algo muito comum. Provavelmente, né, todos ali conheciam alguém, ou tinha alguém da família que já exercera, ou que estava exercendo, ou que exercera essa atividade. Portanto, não era nada diferente. Mas a parábola, ela tem uma finalidade. Não é apenas uma finalidade, na verdade, a parábola não é contada apenas para se contar uma história. A finalidade da parábola é contar uma história com um fundo moral. A ideia é ensinar preceitos morais e religiosos a partir de uma história, né, contada, tendo como pano de fundo um evento cotidiano, alguma coisa relacionada com a vida, com a história, né, com a cultura daquelas pessoas que estavam ouvindo. Se a gente olhar o texto, a gente vai ver que Jesus, ou se olharmos os diversos textos do Novo Testamento, veremos que Jesus contou muitas parábolas. Mas é claro que se olharmos a Bíblia, veremos que não só Jesus contou parábolas, mas no Velho Testamento também nós encontramos muitas outras parábolas. Entretanto, Jesus é, dentre todos na Bíblia, o maior contador de parábolas. É o que mais conta parábolas, é o que mais ensina por meio de parábolas. E a gente vai ver também que Jesus, quando conta as parábolas, elas têm como finalidade revelar a pessoas simples um determinado conteúdo, um determinado ensinamento, e esconder, né, daqueles para quem se entendia que não era digno de tomar conhecimento daquelas verdades, esconder as verdades dessas pessoas. É por isso que o texto diz: quem tem ouvido, ouça, né? Essa parábola é uma das mais conhecidas contada por Jesus. É interessante que quando, no capítulo 4 de Marcos, quando Jesus conta a parábola, depois ele vai conversar com os discípulos, ele questiona os discípulos, ele diz: se vocês não entenderam esta parábola, não entenderam o seguinte, olha, se vocês não conseguirem entender esta, que é tão do cotidiano de vocês, que está tão relacionada com a história de vocês, com a vida de vocês, com a cultura de vocês, como vocês poderão entender outras, que talvez sejam um pouco mais complexas? Dito isto, eu queria vou, né, me deter apenas no primeiro versículo, ou na primeira parte dessa parábola, na primeira frase da parábola, que diz: e eis que o semeador saiu a semear. Provavelmente, outros domingos posteriores, né, eu poderei falar sobre outros aspectos do texto, mas hoje eu quero falar apenas sobre: eis que o semeador saiu a semear. E a primeira coisa que a gente encontra no texto, que é interessante, é que o autor, né, mostra que a parábola se inicia com essa frase: eis que, né, seria o mesmo que dizer certa vez, certo dia, ou quem sabe a frase tão conhecida nossa: era uma vez. Quem nunca ouviu, né, a expressão "era uma vez"?
que geralmente são expressões, é a expressão usada para contar um conto de fadas, não é isso mesmo? Contar uma história muito conhecida, né, e que toda vez que ouvíamos, ou que ouvimos quando criança, ou toda vez que ainda se ouve a expressão era uma vez, a gente sabe que ela vai iniciar uma narrativa que transcende o espaço e tempo. Quando se diz era uma vez, não se diz exatamente quando nem onde, mas se conta uma história que transcende o tempo, que transcende o espaço, mas uma história que é perene, uma história que traz ensinamentos, que traz beleza, que traz cultura, uma história que de alguma forma abençoa aqueles que ouvem essa história. Aqui Jesus está dizendo mais ou menos, a expressão poderia ser trocada poderia dizer que ele poderia trocar essa expressão por era uma vez, na verdade ela significa muito mais certa vez. E olhando então essa expressão, nós podemos tirar dela pelo menos 3 verdades e 3 lições dessa expressão de Jesus: eis que o semeador saiu a semear. A primeira delas é que o texto faz uma afirmação muito importante, diz que o semeador saiu a semear. É interessante que, embora o texto não diga quem é o semeador, subentende-se aqui que o semeador é o próprio Jesus, ele é o próprio semeador. Mas é claro que a parábola serve para nos ensinar que todos quantos têm a responsabilidade de pregar o Evangelho também são semeadores. É claro que o texto está dizendo, e subentende-se no texto, que eu sou semeador, que você é semeador, que Silane, que Judete, que Lúcio, que Râmula, que Luciana, Célia, Valda, Núbia, Marinese, Estélio, Tertuliano, Francisco, eu poderia citar todos vocês, todos que de alguma forma foram encontrados e alcançados por Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, foram resgatados, todos que foram resgatados do pecado para a salvação em Cristo Jesus, são, portanto, semeadores da palavra, são pregoeiros da verdade bíblica, são testemunhas da obra maravilhosa que Cristo fez na sua vida e, portanto, receberam também a obrigação, o dever, o privilégio de pregar a mensagem do Evangelho, de semear a bendita semente do Evangelho e, portanto, são também semeadores. Desta forma, a parábola diz a respeito de mim e de você. A parábola não é estranha à minha história e à sua história. A parábola não conta ou não fala de alguém que nós não conhecemos, ou não conta a história, ou não fala sobre alguém sobre quem nós não nos identificamos. Ao contrário, a parábola nos leva a nos identificarmos, a nos vermos, a nos olharmos. Na medida que lemos a parábola, nós nos encontramos ou como semeador, ou nos encontramos como aqueles aqueles que representavam os terrenos onde a semente foi jogada. O texto fala de terreno duro, terreno onde havia espinho, terreno bom, onde a semente cresceu, floresceu. Então nós sempre, de alguma forma, vamos nos identificar, nos encontrar na parábola. Mas nesta noite, o meu desejo é que você se veja, se encontre e se identifique como sendo o semeador, aquele que tem a obrigação e o dever de semear a santa e bendita palavra do Evangelho. O texto diz que o semeador saiu a semear. Então a primeira verdade que eu quero tirar desse texto é que, como semeadores, nós somos desafiados a deixar o nosso conforto, muitas vezes, para sair e semear a bendita palavra do nosso bendito e bondoso Deus. O texto diz que o semeador saiu, ou seja, ele se arriscou a pôr os pés para fora do seu lar, para fora do lugar tranquilo e cômodo e seguro onde ele vivia. Então o texto está dizendo, queridos, que como semeadores, nós precisamos ter a coragem de deixar o nosso conforto, ter a coragem de sair do imobilismo, temos a coragem de sair do comodismo, temos a coragem de sair de uma situação confortável muitas vezes para pregar o Evangelho para aqueles que precisam ouvir a santa e bendita palavra de Deus. O semeador não é alguém que fica em casa
deitado numa rede, esperando que passar, mas é alguém que se dispõe a uma ação, e a ação de sair para semear a mensagem do Evangelho. Então, quando nós olhamos o texto e vimos que o texto diz que o semeador saiu a semear, a pergunta que eu deveria fazer, o que nós deveríamos nos fazer nesta noite, é se nós, como semeadores, temos saído a semear a palavra. Qual tem sido a nossa atitude? Nós somos pessoas que apenas frequentamos a igreja no domingo à noite, domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, quem sabe, no outro dia da semana, mas não temos tido essa ação, ou esse comportamento, ou não temos tido essa atitude de sair para semear a palavra. O texto diz que o semeador saiu a semear. Ele não ficou confortavelmente em casa. Ele não mandou outros semearem para ele a semente bendita do Evangelho. Ele não pagou a outro para fazer, mas ele saiu a semear. Eu não sei se é verdade, mas alguns pastores aqui já me contaram às vezes, brincando com um certo tom de brincadeira, de forma jocosa até, de uma igreja que uma sociedade inteira teve uma atividade que era distribuir folhetos. E alguns daqueles homens chamaram meninos de rua, deram para eles uma certa quantia de dinheiro, e mandou que eles fossem distribuir os folhetos que eles deveriam fazer. Logicamente que não é essa a função do semeador. O semeador não deve pagar para que outro faça. O semeador entende que a responsabilidade de semear é dele. O semeador entende que é ele que tem que semear a bendita palavra. Ele tem que sair do seu conforto, ele tem que sair da sua comodidade, ele tem que sair da sua preguiça, ele tem que deixar o seu descomprometimento, ele tem que abandonar muitas vezes a sua postura de falta de compromisso com a verdade bíblica e lançando fora os seus medos, ou quem sabe enfrentando os seus medos, sair para semear a palavra. Agora veja no meio, todos nós podemos fazer isso com muita facilidade. Se nós quisermos, se desejarmos, se estivermos imbuídos dessa verdade, se formos tomados por ela, sair para pregar o Evangelho, para semear a semente da palavra, não é nada difícil. Até porque não é necessário que você, por exemplo, abandone o seu emprego, que você abandone o seu trabalho, que você abandone a sua família. Você não precisa mudar de cidade, você não precisa ir para outro estado, você não precisa ir para outro país, você não precisa brigar, se desvincular da sua família. Você pode fazer isso no contexto em que você vive. Você pode fazer isso no seu trabalho, por exemplo. Você pode fazer isso lá onde você trabalha. Não importa onde você trabalha. Você pode ser funcionário público, ser professor, ser bancário, ser médico, ser advogado, ser juiz. Você pode ser motorista, de táxi, como nós temos aqui o nosso irmão Ivan, tem ali nossos visitantes também. Você pode exercer qualquer profissão, exercer qualquer função, mas de repente você diz: olha, o pastor não me incluiu, porque eu não trabalho, eu estudo. Você pode ser estudante, secundarista ou universitário. Você pode fazer isso no seu colégio, na universidade. Você pode fazer isso, mesmo que você não trabalhe com estudo. Você pode fazer quando você vai comprar pão, quando você vai, portanto, ao supermercado, quando você vai à farmácia, quando você entra no ônibus. Você pode fazer isso nas mais diversas oportunidades, desde que haja no seu coração esse desejo, esse reconhecimento da sua responsabilidade. Não lhe falta oportunidade para semear a palavra. O texto diz: eis que o semeador saiu a semear. A grande questão não é oportunidade para semear, é compromisso com a bendita tarefa de semear a palavra de Deus para aqueles que não ouviram. O semeador precisa sair. O semeador não pode ficar dentro de casa. O semeador não pode ser preguiçoso. O semeador não pode perder tempo diante da televisão. O semeador não pode se envolver com outras tarefas tantas, sejam tarefas quais forem, a ponto de lhe roubarem essas tarefas o tempo necessário para semear a palavra de Deus. Mas ele precisa semear a palavra, e muitas vezes, para isso acontecer, é preciso deixar o conforto, a segurança, enfrentar os seus medos,
vencer os seus gigantes, para que você possa semear a bendita semente da palavra de Deus. Mas veja que o texto diz que o semeador, repetindo mais uma vez, saiu a semear, né? O texto diz: o semeador saiu a semear. Se eu disse que a primeira verdade que eu tive no texto aqui, como semeadores, nós devemos sair do nosso comodismo, abandonar o nosso conforto para semear a palavra, eu afirmo também que o ato ou a responsabilidade, o dever, o privilégio de semear a palavra, ela é uma responsabilidade contínua, ela é processual, ela não é pontual. Ou seja, o semeador, o texto não diz, saiu e semeou a palavra. Porque se o texto dissesse, eis que o semeador semeou a palavra, significava o quê? Que aquela foi uma tarefa, que aquela era uma tarefa acabada. Não é isso mesmo? Semeou, acabou com a tarefa, acabou com o compromisso, poderia voltar para casa, descansar, satisfeito e contente, porque cumpriu com toda a sua obrigação. Mas o texto diz, eis que o semeador saiu a semear a palavra. A ideia de continuidade, a ideia de processo, é portanto uma atividade processual. Ou seja, querido, você precisa fazer isso todos os dias, em todo momento, em todas as circunstâncias, aproveitar todas as oportunidades para fazer isso. E ainda mais, eu posso afirmar para você que enquanto Deus te der vida, você continua comprometido com a obrigação e o dever de semear a palavra. Você nunca vai semear a semente a ponto de dizer, agora sim eu posso descansar, porque eu já cumpri com a minha obrigação. Ela é processual, implica em fazer isso sempre, todos os dias, em todo momento. Significa que nós não podemos descansar de maneira alguma, não podemos relaxar com essa tarefa, não podemos dá-la como feita, como executada, como pronta, mas ao contrário, nós precisamos entender que todos os dias, ao nos levantarmos, nós deveríamos fazer a Deus a seguinte oração: Deus, eu quero hoje oportunidade, me dê hoje oportunidade para semear a tua palavra. É um processo, não é isso mesmo? Se a gente olhar o texto, depois, posteriormente, quando ele for falar outra vez com o texto diz que ele saiu a semear e ele foi lançando as sementes, e ela caiu no mais diversos tipos de terreno. O texto não diz que ele lançou a semente em um terreno e, quem sabe, ficou frustrado pela resposta que foi dada, voltou para casa chateado, zangado, angustiado, frustrado, decepcionado e não mais cumpriu com a sua tarefa. Ao contrário, o texto diz que, independente da resposta do terreno onde a semente caía, o semeador continuou a semear a palavra. A ideia é que o semeador saiu, com semente na mão, mas vem semente, e ele foi semeando essa semente por onde ele ia andando. Então, queridos, o texto ensina para mim e para você que nós temos uma tarefa que é contínua, que é a tarefa de semear a palavra de Deus. Ela é processual, não é uma ação única, mas é uma ação processual. Gradativamente se semeia a palavra. Apesar da impressão que a forma inicial nos dá, de que se trata de uma ação fortuita, casual, o texto nos mostra, pela experiência e na medida que vamos lendo o texto, que ela não é uma ação fortuita, casual, pontual, mas que ela é processual. O semeador, quando ele assume a tarefa de semear a semente, o texto diz, inclusive, que aquele que sai a semear não pode olhar para trás, aquele que sai para arar a terra e para depois semear, ele não pode olhar para trás. O semeador não pode se envolver com múltiplas tarefas ou tarefas que possam impedir de fazer isso. Ao contrário, ele pode entender que as outras tarefas são meios e instrumentos através das quais ele vai semear a palavra. O seu trabalho, onde quer que seja, as suas atividades mais diversas, os seus contatos com pessoas, são oportunidades que Deus te dá de semear a palavra. Enquanto você tem vida, enquanto estiver nesta terra, você não tem outra obrigação, senão a obrigação de semear a palavra. Não dá para descansar. Não é pontual. Não vai chegar um dia que você vai dizer, olha,
eu já semeei demais e não preciso semear mais. Você não vai ter carência de semente, não vai poder dizer, olha, acabaram as minhas sementes, eu não preciso semear mais. Então você não vai ter esse percalço na sua caminhada. Você não vai poder dizer, acabou a semente, eu me cansei, não há mais onde semear, não há mais campo onde semear, há muitos semeadores. Ao contrário, a palavra diz que a Bíblia nos ensina de uma forma muito clara que os campos estão prontos para acolher. As pessoas estão prontas, portanto, para ouvir a mensagem do Evangelho. As pessoas estão prontas para receber a boa semente da palavra de Deus. Falta, na verdade, gente disposta e com coragem para semear a palavra. Porque, infelizmente, há entre nós, e eu não estou falando entre nós, aqui nessa noite, entre nós, crentes em Cristo Jesus, um número muito grande que não está preocupada, interessada, comprometida com a semeadura da palavra. O texto diz: eis que o semeador saiu a semear. Eu aprendi contando esse texto até o momento que o semeador é alguém disposto a abdicar do seu conforto pessoal para lançar a boa semente. Aprendi também que essa não é uma tarefa pontual, que ela não é fortuita, mas que ela é processual. Ou seja, o semeador precisa fazer isso enquanto vida ele tem. Todos os dias, todo momento, todas as oportunidades precisam ser aproveitadas para pregar a palavra. Mas também, queridos, nós precisamos dizer que essa precisa ser uma tarefa programada, talvez não programada a palavra, mas planejada, intencional. Porque imagine, o texto diz: eis que o semeador saiu a semear. Imagine o semeador que saiu a semear sem semente, por exemplo. Dá para admitir isso? Eis que o semeador saiu a semear e descobriu no caminho que tinha esquecido as sementes. É concebível? Logicamente que não. É concebível que o semeador, ao sair para semear, tenha pegado a pior de todas as sementes que ele poderia encontrar? Claro que não. Inconcebível também. É concebível que o semeador tenha saído a semear, mas ele não tenha se preparado o suficiente para fazê-lo. Ou seja, ele saiu a semear, mas ele não levou alimento, comida, não levou água, e ele teve que interromper a sua tarefa para voltar, para se prover daquilo que era necessário para ele continuar a sua tarefa. Claro que não. O semeador planejou, portanto, planejou a sua atividade, a sua saída para semear a semente. Ela não foi ao acaso, mas ao contrário, ele sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. A sua ida, a sua tarefa foi intencional. Ele intencionalmente saiu para semear a palavra, e ele se planejou para isso. Certamente ele separou o dia certo, tempo certo, certamente preparou a semente certa para fazer isso, certamente sabia por onde ir, quais os campos onde ele ia semear a semente, a sua semente. Portanto, queridos, nós, como igreja do Senhor Jesus, não podemos também entender que a tarefa de semear a palavra é uma tarefa pontual. Num dia do ano, o pastor da igreja, juntamente com o conselho, se reúne e decide fazer uma atividade evangelística. Ponto. Marca a data, planeja tudo, convida o pregador, faz aquela atividade, terminou, acabou com a nossa responsabilidade evangelística. Não é pontual, não é assim. Ela precisa ser planejada, ela precisa ser querida, desejada. É preciso que o semeador saiba o que ele está fazendo. Ele sabe que tem um campo onde ele vai semear, e provavelmente esse semeador não saiu a erro por aí, sem saber para onde ir, desnorteado, sem norte, sem direção. Mas ele sabia onde ia, ele sabia onde queria semear a semente, ele sabia quais os lugares, quais os campos ele queria semear
Deus nos dá graça e sabedoria para fazê-lo. Precisamos orar pedindo a Deus que põe em nosso caminho as pessoas certas para ouvir a mensagem do Evangelho, porque existem muitas, milhões, milhares de pessoas precisando ouvir a mensagem do Evangelho. E há muita gente sedenta, há muita gente desejosa, há muita gente precisando, querendo ouvir a bendita mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Se nós orarmos, Deus vai pôr diante de nós pessoas certas para ouvir a mensagem. Portanto, precisamos orar a Deus com graça e coração comprometido com isso, com essa tarefa, com essa obrigação, com esse compromisso. Precisamos pedir a Deus para Ele nos dar um coração desejoso de pregar o Evangelho, que arda, né, em favor daqueles que estão perdidos. Nos dê corações que se incomodem com a dureza de outros corações, com a cegueira daqueles que não conhecem a verdade de Deus, que estão vivendo em trevas. É preciso orar para que Deus nos dê corações que amem aqueles que estão perdidos e que não queira ver as pessoas caminharem, continuarem caminhando para o inferno. Corações que amem as pessoas de tal maneira e de tal forma que sejamos capazes de deixar o nosso conforto muitas vezes para ir em busca daqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Planejar significa estudar a palavra, para não falar bobagem, né? Como muitos fazem. Às vezes vai pregar e não fala coisa com coisa, né? Não sabe o que está falando, não sabe dar resposta às perguntas que são feitas. Então preciso ler a palavra, estudar a palavra, a Escritura Sagrada. Se vai distribuir um folheto, é preciso ler o folheto antes, entendê-lo, fazer perguntas para que possíveis, né? Perguntas que possivelmente serão feitas, para você poder responder essas perguntas para outros. É preciso reservar tempo e é preciso intencionalidade na tarefa da evangelização. O que é que eu chamo de intencionalidade? Você chegou, o estudante, né? O Wesley está ouvindo para ele? Daqui não, né? O Wesley passou no vestibular agora, né? Primeiro dia na sala de aula. Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar os seus colegas. Ele vai dizer: olha, eu vou focar naquele, eu vou pregar o Evangelho para aquele ali. E aquele cara ali, eu vou testemunhar para ele, eu vou ser amigo dele. Intencional. Pode até não ser o mais estudioso, o mais certinho, a família melhor, o sobrenome mais pomposo, mas é um indivíduo que você escolheu para pregar o Evangelho para ele. E você vai orar para aquela pessoa, você vai se tornar amiga daquela pessoa, amiga da família dele, conviver com ele, andar com ele, quem sabe até, inicialmente, sem falar de Evangelho. Mas você vai intencionalmente se aproximar daquela pessoa para falar do Evangelho para ela. Isso não é planejamento? Isso não é planejar? Planejar. E eu creio que o semeador, quando saiu a semear, ele planejou também a sua atividade. Havia intencionalidade. Ele não estava em casa sem ter que fazer. Ele disse: olha, hoje eu vou sair para semear. Não, ao contrário, ele planejou. Vem aqui, queria fazer. Eu vou encerrar hoje por aqui, né? Que Deus nos abençoe. Aplique essa palavra aos nossos corações. Que você que ouviu a palavra, né, que nós que ouvimos a palavra, sejamos tocados pelo Espírito Santo para entendermos que precisamos sair do comodismo, sair do descomprometimento, do descompromisso, deixar a preguiça, vencer os medos, os gigantes, transpor os obstáculos, mas sair do que estamos para pregar a bendita palavra do Evangelho. Precisamos entender que essa não pode ser uma atividade pontual, mas ela é processual. Todos os dias, todo momento, todas as circunstâncias. Como disse o apóstolo Paulo, há tempo e há fora de tempo. Nós vamos pregar sempre, todos os dias do Evangelho. Mas além de tudo, quando o texto diz: eis que o semeador saiu semear, eu aprendo com o texto que para semear a palavra é preciso haver planejamento. É preciso planejar para que essa mensagem seja pregada com eficácia e possa cumprir os objetivos que nós programamos, projetamos, desejamos, que está no coração de Deus com respeito a essa atividade.
Que Deus abençoe, nos dê graça, e depois eu vou voltar de novo esse texto para a gente falar mais vezes